Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Você lê livros espíritas? Qual a importância da literatura espírita para você? Que conhecimentos ela te traz? Esse é o tema do Papo Espírita de hoje. Nós trouxemos Alcir Almeida, que é trabalhador espírita e coordenador da livraria Mário de Carvalho, da Comunhão Espírita de Brasília, que a partir desse mês passa a ter também uma editora. A gente vai conversar sobre isso. Trouxemos aqui o primeiro livro que vai ser lançado, né, Alcir? Com certeza. Muito bem-vindo aqui ao nosso estúdio. Obrigado, Ana. Obrigado a cada um de vocês que estão aqui nos acompanhando, né, pelas mídias sociais da Comunhão. Abração para cada um de vocês. Muito honrado de estar aqui com vocês. Esse Papo Espírita é sempre muito simpático e é sempre muito bom a gente estar assistindo. Que bom. Então esse tema, eu acho que é caro a todo mundo, porque quem é que não lê um livro espírita, né? Nós temos uma literatura vasta, né, em termos de tipos, né? Temos romances, temos contos, tem revistas, tem dramaturgia, peças de teatro, poesia. Muitos deles são psicografados, né, Alcir? E eu queria que você explicasse aqui para o nosso ouvinte, para quem nos assiste, qual é a importância desses conhecimentos espíritas, desses conceitos morais, os conceitos da doutrina espírita que são passados através dessa literatura? Ana, a pergunta sua dava para a gente conversar aqui por dias, né? Mas eu só gostaria de colocar em destaque, primeiro, a gente precisa ler, né? Alcir, mas nós estamos no tempo da internet, é mais fácil eu estar vendo aqui o vídeo com vocês, me conta tudo. Não, não dá. Não tem como. Na hora que você pega 1 a 2 mil anos, para você compreender o que era a mente do Públio Lentulus, né, senador, no tempo de Jesus, eu poderia ficar falando horas, mas você ler em primeira pessoa o Emmanuel falar da personalidade que ele tinha 2 mil anos atrás é outra coisa, né? Mas vai demorar muito? Vai. O nosso pensamento Sim, são 500 demora. páginas. Qual o problema? Né? E isso é uma coisa que às vezes a gente perde, né? Porque a gente quer aquela informação em 15 segundos. Isso é uma coisa muito de hoje em dia, né? Muito de hoje. E longe de dizer que isso não é válido, né? Se o sinal está aberto ou fechado, eu não quero esperar 1 hora para saber. Mas para formar o pensamento, para ter uma capacidade crítica, para ter aquela fé inabalável que o Kardec nos recomenda, a gente precisa sim ler muito, né? Aliás, como já disse o Espírito da Verdade lá no Evangelho, amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo. Como é que a gente vai instruir sem ler muito? Tem que ler. E a literatura espírita, ela é antiga, né? Porque se disseminou muito com o Chico Xavier, mais de 450 livros, 500 livros psicografados, de todo tipo, né? Uhum. Ele psicografou poesia, ele psicografou romances, né? Esse, por exemplo, da série do Emmanuel, a série André Luiz, que traz essa crônica do mundo espiritual. Então, ele abriu as portas através da leitura, né, dos livros, para esse conhecimento todo, sempre com esses valores morais. Mas a gente também tem outros autores, né, que trazem, para quem não quer entrar por essa via do Chico Xavier, dessa psicografia, que a gente adota aqui nas casas espíritas, muita gente se cerca de uma outra literatura também, que é espírita ou espiritual. O que você acha disso? Olha, você tocou coisas importantíssimas. Primeiro tem a obra do Chico, mais de 400 livros, cada um diz um número, né? Mas é fundamental. Ler Chico é sempre bom. Ler Kardec é primordial, né? Agora, ler com o desejo de conhecer. Você citou também André Luiz, né? Quando eu vou ler Evolução em Dois Mundos, se eu não tiver uma base, um pouco de base científica, e quando a gente fala de base científica, não é ser cientista de laboratório, mas ter aquele conhecimento do ensino médio, é bom. A gente começa a ler ali a evolução da biologia, da vida na Terra, você tem que ter um conhecimento de biologia. Quando você começa a perceber algumas coisas, eu fico lembrando daquela leitura
talvez eu esteja errando a citação, mas eu acho que é a libertação, o fogo divino, você tem que entender um pouco de física. Porque o instrutor ali está dizendo que o fogo divino vem para recompor basicamente a matéria naquele nível energético que está ali, né? Tem coisas que às vezes ficam perdidas. Por exemplo, quem é que nunca leu a Prece de Cáritas? Você já deve ter lido um monte de vezes, sim. né? Aí a gente vai correr atrás e vai descobrir que é um texto espírita. Foi recebido mediunicamente. Claro que, até por uma questão de pessoas que não querem divulgar a doutrina espírita, acaba esquecendo isso. Mas a Prece de Cáritas foi recebida mediunicamente, né? Cada pessoa tem seu caminho, né? Cada pessoa vai encontrar um livro. De repente você é mais apegada ao teatro, à poesia, né? Eu gosto mais de história. Mas, por exemplo, você pode pegar um livro de Chico, né? No Mundo Maior, e tu está começando a ver leitura ali de personagens que estão encarnados no Rio de Janeiro, cujas vivências anteriores foram na Guerra do Paraguai. Olha só, né? E isso às vezes é perdido. Eu gosto de ler Chico porque ele é muito exato, ele é muito correto, e eu estava lendo esse livro, de repente o Duque, que ainda não era o Barão ainda, mas ele está citado como Duque, resolve fazer um Te Deum antes de iniciar uma campanha para acabar com a guerra, como acabou. Tomou o Paraguai, uma coisa terrível, mas aconteceu. E ele cita o nome do padre que rezou o Te Deum. E te digo, tente achar um livro que comprove ou diga que está errado o nome daquele padre. E eu te digo que eu fui encontrar num outro livro, de autoria de Visconde Toné, Guerra do Paraguai, que está esgotado, você só encontra na internet sob a forma de PDF. Terrível, né? Mas eu acho que a leitura, a paixão por ler, tem que nos mover, né? Se nós queremos na doutrina espírita conhecer mais, conhecer melhor quem nós somos, qual é o papel que nós estamos desempenhando nessa existência e aonde nós queremos ir, o conhecimento é o nosso guia seguro. E não é o conhecimento que eu ouvi a palestra A, B ou C. É um conhecimento que eu adquiri, seja vivenciando, seja ouvindo alguém contar, ou seja lendo, né? E a leitura, ela te dá a reflexão, né? Porque quando você vai ler um romance, por exemplo, eu fui tentar... Eu leio, eu tô lá dentro. Exato. Eu fui ler algumas obras da Ivone Pereira do Amaral. E aí você começa, e eu pensando ali, gente, isso é um novelão. Cavaleiro de Namier. Maravilhoso, você não desgruda daquilo. E quando você pensa, meu Deus, ali tem tanta informação, muitas vezes histórica, né? Essa série que você está citando aí é toda a história do conflito entre protestantes e católicos na França, ao tempo de Catarina. Né? Eu sei porque eu li. Uhum. Aí não basta eu ter estudado história. Quando eu estou vendo ali, eu estou vendo a história emotivamente contada, emocionalmente colorida, as dores que ali aconteceram, os sofrimentos, né? Realmente é viver história. E, por exemplo, quando você vai ler as obras do Manuel Filomeno de Miranda, né? Que ele aborda mais as questões da obsessão. Ele vai contando os casos, né? Verdadeiros que aconteceram, sem, claro, dar nome aos bois exatamente, né? Mas você começa a observar as histórias e você pensa, meu Deus, são histórias que acontecem aqui, nesse mundo. Só muda o endereço. Se você abrir um jornal, se você assistir um noticiário, você vai ver que os dramas que estão acontecendo no mundo estão ali praticamente citados, né? Sim, você falou Manuel Filomeno. Toda vez que alguém me cita Manuel Filomeno, eu fico lembrando, não só ele, Bezerra também, pelo Divaldo, eles apresentam as vivências dos cultos afro, o que esses cultos têm para nos ensinar também, né? Porque não vamos... Aquela velha história, né? Fenômeno mediúnico não é monopólio da doutrina espírita, claro. Uhum. Né? Mas ele coloca, o Manuel Filomeno coloca o trabalho
de espíritos luminares, também lá nos terreiros e tudo mais. Ensina respeito. Às vezes as pessoas fazem umas perguntas, fazem umas observações, aí a gente fala assim, vem cá, você já leu o Manuel Filomeno? Então leia, é bom. Tem muita coisa na literatura espírita que ela vai formando você. Formação. E ela vai, de alguma forma, trabalhando o seu caráter. Porque você vai observando, vai lendo, vai reconhecendo situações, né? Vai comparando com aquilo que você vivencia, seus problemas, sua família. É tanto drama, né, que a gente vive nesse mundo, aquilo que a gente lê também, pessoas conhecidas nossas passando por situações parecidas, que você vai aprendendo que aquilo ali tem uma origem, aquilo ali tem um lado espiritual envolvido, que a gente não vê, porém ele existe. E a gente precisa incorporar isso, porque isso auxilia a gente a passar, né, pelas vicissitudes da vida, não? Sim, olha, trabalhando ali na livraria Mário de Carvalho, é que eu vim a saber, até eu já sabia, mas despertar o interesse de ler a série psicológica, por exemplo. Da Joana de Ângeles. Da Joana de Pelo Ângeles. Divaldo Franco. Pelo Divaldo, 16 obras importantíssimas. Eu comecei a ler, quando eu estava no terceiro livro, eu falei, eu não estou em condições de ler isso aqui. Aí me despertou o interesse de ler Carl Jung. Você foi ler? Eu estou começando. O psicanalista, né, Carl Gustav Jung, que a mentora, Joana de Ângeles, utiliza para a série psicológica ela dela. Utiliza... Só que ela é espírita também. Sim, ela utiliza a nomenclatura, os estudos de Jung, reúne isso com o conhecimento espírita, e é o que você falou, é para a gente se compreender, para a gente se formar, né? Na hora que eu entendo, por exemplo, que o meu inconsciente, na verdade, são todas as minhas vivências anteriores que estão aqui, de alguma forma me influenciam, mas não são totalmente compreendidas por mim, eu me compreendo melhor, eu consigo ter a noção daquilo que eu sou realmente. Uma coisa é o Alcir, esse ser limitado no tempo e no espaço. Outra coisa é o ser eterno, que foi criado simples e ignorante, que já teve muitas e muitas vivências na matéria e que hoje escolheu essa persona, essa máscara, Alcir, para vivenciar. Escolheu dia a dia, opções diárias, e a gente vai se formando. Quando você começa a compreender isso, aquela sua vontade de fazer uma besteira quando alguém te contraria, fala, não, peraí, esse homem velho, eu posso deixar ele dormindo. Mas você se compreende melhor. Sim, sim. Outra coisa que as pessoas procuram muito, né, Alcir, são esses livros de mensagens, né, que existem, e aliás, eu quero te convidar, então, para apresentar a editora Comunhão e o primeiro livro, que é um livro psicografado de mensagens, né? É uma psicografia. Antes da gente começar a gravar, a gente já estava conversando aqui, a editora Comunhão já é um anseio do Conselho Diretor, da diretoria executiva já há alguns anos, né? E a gente conseguiu dar continuidade a esse projeto e nós escolhemos esta obra aqui, né? Você pode dar uma olhadinha, por favor. Sim, eu estava olhando. Conselhos Úteis. Conselhos Úteis. É de autoria espiritual de Hilda Pereira Magalhães. Quem quiser ver, quem quiser comprar, está à vontade na livraria. Nasceu em Portugal. Nasceu em Portugal em 1907, veio para o Brasil, né? Ela desencarnou com 64 anos e... Nova. Bem jovem, bem jovem. E a autora, a médium, é a filha dela. Era, né? A filha dela, que é a nossa Hilda Alonso, esposa do nosso ex-presidente, também já desencarnado, João Alonso, né? A dona Hilda Alonso. Eu gostaria de ficar um pouquinho só para falar sobre a dona Hilda, porque até no imaginário é uma das fundadoras da Comunhão Espírita, né? É uma das 31 pessoas que assinaram a primeira ata de criação da Comunhão em 1961. E era médium. Pessoas que com ela conviveram disseram que ela tinha uma voz linda, era uma cantora lírica,
uma pessoa de uma sensibilidade incrível. Aí eu quebrei a cara, porque quando fomos buscar os dados biográficos dela, ela era uma mulher muito além do seu tempo. Ela não era apenas uma dona de casa, apenas uma mãe, e não apenas uma artista. Ela era formada, né? Formada em economia e administração, já há muito tempo atrás, né? Então, essas mensagens, elas já foram psicografadas há muito tempo? Já. É a foram primeira edição. Compiladas aqui? Estão aqui compiladas. Isso aqui é uma reedição. Certo. É um livro que já saiu por outra editora há mais de 15 anos, né? Se quem quiser ver aqui, tem o prefácio da primeira edição, assinado aqui em agosto de 2005. E é um livro muito bom, que são, como você disse, as mensagens que a dona Hilda Alonso recebeu da dona Hilda Magalhães, pela via mediúnica. Ou seja, é um papo de mãe e filha, né? Eu vou ler, com certeza. Né? Eu já ganhei um. Isso. E o que eu ouvi uma pessoa que leu muito esse livro, ele virou e falou: Alciro, o que eu gosto nesse livro é que não são mensagens verborrágicas, não. São mensagens curtas, diretas, tocantes e de uma sabedoria profunda, como se escrevia antigamente. Essa cultura do fazer o spot em 10 segundos, né? Imagine spots profundos com muito conteúdo de 10 segundos. É livro para você parar, abrir, ler um parágrafo, tô bem, deixa eu seguir aqui, quando precisar de novo, abre, já está num formato adequado para caber numa bolsa. Está com uma letrinha grande. Está com uma letra maior. Que é ótimo. Você percebeu, né? Eu sim, adoro. A gente teve a preocupação de apresentá-lo num formato que ficasse fácil. Está muito bonitinho, está muito, muito simpático esse livro, muito agradável de ler. Já é nesse papel pólen amarelado que ele fica suave a leitura, né? não cansa. Muito bonita a capa. Parabéns aqui ao artista e toda a equipe que participou. Um abraço para o Tiago. Né? Aqui dentro eu tenho que agradecer ao Aurélio, profissionais que trabalharam na formatação do texto e na idealização da capa, né? Se eu começar a falar os nomes aqui de quem participou do processo, eu vou encher teu programa com a lista telefônica, mas é uma coisa muito interessante. E é um livro assim, direto, suave, e é a nossa primeira obra, e a gente queria ter certeza que estaria lançando algo de sucesso. Antes dele esgotar, que ele já está esgotado há mais de ano, ele vendeu quase 500 livros em 2 anos. Então é uma obra realmente já aprovada. Certo. E agora está mais bonito. E qual vai ser, o que está no prelo já? No prelo, a próxima obra, eu já posso dizer o nome, que já está saindo do processo de escolha, e já é Recados de Anacleto. A médium também é a nossa Hilda Alonso, só que é o espírito de Anacleto, né? Que já teve até programa aqui na mídia da Comunhão Espírita, que também se encontra esgotado, só que esse aqui esgotou antes. E qual é a importância para a Comunhão dela ter a sua própria editora? Olha, tem algumas coisas e eu gostaria de dizer 2. Primeiro, tem uma questão realmente de editorial, né? Há coisas que são publicadas com o nome de espírita, né? E às vezes a gente vê que não é bem espírita, está contra Kardec, está contra o Cristo. Então é bom que a gente publique e continue publicando. Tem outra coisa, e é muito importante, nós temos muitos autores na casa, né? Tivemos Hilda Alonso, tivemos Dona Irene, tivemos Júlio Capilé, né? Tem algumas pessoas que eu não estou autorizado a dizer o nome, por isso que eu só vou falar dos desencarnados, por isso. Certo. Né? Só com seu Júlio, Dona Hilda... E Dona Irene? E Dona Irene, só aí nós já temos 7 livros. São 3 do Júlio, tem 2 da Dona Irene, tem 2 da Dona Hilda, só para falar dos desencarnados. E entre encarnados nós temos aí mais uns
6, 8 livros. Então, essa turma vai ser publicada? Sim, vai ser publicada na casa, né? Agora, aí tem o conselho editorial, já existe o conselho editorial, o conselho diretor da casa já escolheu um conselho editorial, que são pessoas que estão lendo, estão participando desse trabalho, até porque temos limitações financeiras, né? Tudo isso aqui é dinheiro, né? A gente não tem como lançar um livro que vai dar prejuízo para a casa. Então, o objetivo também é contribuir financeiramente para casa? A preocupação maior é divulgar conteúdo de qualidade, mas não é para dar prejuízo. Claro. Né? Essa é a ideia. É igual a nossa livraria. Nossa livraria não é para ficar rico, não é mina de ouro, não é nada disso. Mas é a ideia de apresentar conteúdo de qualidade. Cada vez mais a nossa preocupação é examinar os livros que estão sendo publicados. Eu vou dar um exemplo, não vou dizer nome, por uma questão ética, né? Tem títulos que estão aí no mercado que ficam falando de uma figura religiosa X, Y ou Z, que já desencarnou e que chegou na espiritualidade e teve um processo terrível lá do outro lado. E é considerada uma pessoa de grande destaque religioso. Eu já li livro desse teor. A gente, poxa, se é verdade ou não, eu não sei, mas não me cabe difamar, porque você lendo o livro, você sabe quem é. Não é trabalho nosso difamar a figura religiosa que já se foi para o outro lado. Não é para nós fazermos. E eu acho que a mensagem da espiritualidade, ela não vem com esse objetivo, não, né? De jeito nenhum. Ela vem com o objetivo de te instruir, de te elevar, né? De te motivar. Quando a gente pega Nosso Lar, e aí que eu acho que há livros que precisam ser relidos tantas vezes quanto necessário. Nosso Lar é um livro que você pega e você lê, e o André Luiz fala, eis que eu ouvi um som, né? E foi uma única nota tocada e foi ouvida em toda a espiritualidade, né? Aí quando terminou o toque, ele assustado, o que é isso? Né? Na espiritualidade, eu estou aqui no umbral, tá tocando esse negócio, todo mundo ouviu, o que é isso? Né? Eu vou ser muito sincero, eu tive que ler 3 vezes Nosso Lar para entender que era uma das trombetas do Apocalipse. E já foi lá nos anos 40. Às vezes as pessoas ficam assustadas, olha, porque não sei o quê, porque quando chegar o final dos tempos, a doutrina espírita diz que nós já estamos vivendo o fim dos tempos há muito tempo. É o fim de um tempo, né? É o fim de um tempo. É só mais um desdobramento do nosso processo evolutivo. Exato. Não tem que se assustar. Claro. Cada um de nós é o que é, né? A gente não precisa ser assustado, né? Não é nada disso. Mas é uma obra de qualidade, é uma obra que ensina, é uma obra que instrui, né? E é atemporal, né? Porque atemporal. Como você disse, quando a gente chega na casa espírita, a gente é convidado a ler, né? As obras básicas. Dentro do EJE, né? A gente vai ler as obras básicas, a gente é convidado a ler o romance de Emmanuel, a gente é convidado a ler André Luiz, Os Domínios da Mediunidade, e a gente vai, no Nosso Lar, e a gente vai aprendendo. Uhum. Só que o aprendizado parece que é uma casca de cebola, né? Então você lê, eu li André Luiz faz 10 anos, estou relendo agora, no grupo mediúnico, nos Domínios da Mediunidade, parece que eu nunca tinha lido aquilo, e aí agora, de posse de um conhecimento... Não faz as ligações, né? De posse de um outro conhecimento que eu fui adquirindo, a gente já lê aquilo com outro entendimento. Então ela é atemporal, você pode ler e reler, que ela vai ter sempre algo para te trazer, né? Com certeza. Você veja só, tem um texto, Paulo Estevão, que eu sou uma pessoa que vim do movimento católico, né? Eu aprendi a ser espírita lendo o Evangelho. Lendo lá coisas do tipo, eis que você, sendo falho, teu filho pede um peixe, você dará uma serpente. Quem é o pai que um filho lhe pede um pão e lhe dará uma pedra? Esses versículos para mim pesaram. Aí eu fiquei pensando, poxa, como é que pode, né? É complicado. Não. Se ele é pai, ele tem que ser mais esperto do que eu. Ele é muito melhor do que eu. E me levou a indagações que eu acabei
vindo para o Espiritismo. Mas Paulo Estevão, por causa dessa leitura minha prévia, eu li lá Lucas e Atos dos Apóstolos, dá a impressão que o Paulo chegou, Saulo, por que me persegues? Desceu a graça sobre ele e ele se transformou. Né? Não é nada disso. Quando a gente lê Paulo Estevão, a gente... É um processo. E é grandioso, né? O livro, só pelo número de páginas dele... Um épico. É um épico, porque exato, a reconstrução de uma personalidade. E é emocionante. Porque é Saulo, um cara que vê tudo aquilo sob uma ótica da primeira revelação, ele pau, pedra, pedra, ou está comigo ou está contra mim, e vou rachar, né? E ele descobre que aquilo fere a ele, fere ao próximo, fere a todos, mas muito mais a ele. Mas quando Jesus vem, ainda não é suficiente. Veio Jesus e mostrou, tu está errado, Paulo. Por que tu está perseguindo a mim? Que mal te fiz? E ele fica o restante do livro tentando reconstruir essa pessoa. Só isso aí já valeria uma vida. E não tem quem não se identifique. Depois de ler um Paulo Estevão, você se identifica, né, nas tuas idiosincrasias, nas dificuldades pessoais. Exato, nos teus julgamentos, né, no teu rigor, como ele era, porque nós somos também, né, tudo isso. Com certeza. E nesse sentido, eu convido cada um de vocês, olha, tem muito livro bom. Ah, mas eu gosto, Alcir, é de romance. Você acabou de citar Ivone Pereira. Eu gostaria de citar uma outra, até esquecida. Olha, não estamos com todos os livros dela na livraria porque as pessoas não compram. E eu não posso ficar com um livro ali 2 anos aguardando alguém comprar. Zilda Gama. Quando o Chico estava começando, Zilda Gama já era Zilda Gama. Nunca li nada dela. Ótima, ótima dica. Zilda Gama, pessoas não... Tem romances do Hermínio. Hermínio escreveu alguns mediunicamente inspirados, mas ele tem livros escritos romanceados que valem a leitura, né? Então tem coisa que a pessoa nem sabe que existe. Perdeu-se no tempo. Alcir, me diga uma coisa. Muita gente fala que o espiritismo é muito elitista, porque as pessoas chegam numa casa espírita, são convidadas a ler, tem sempre uma bibliografia, né, recomendada lá em cada semestre do ESD, e é tudo muito baseado na leitura. Agora que a gente está com muitos programas no YouTube, né, temos as palestras aí, temos as redes sociais, mas, como você disse mesmo mais no começo, a leitura é aquela onde você aprende, né, que você mergulha, que ela realmente te ensina e te faz refletir. E que eu queria entender isso. O que você acha dessa afirmação? Muita gente, por exemplo, que eu ofereço um livro espírita, acha difícil. Né? Você vai ler um livro do Chico naquela linguagem de 1940. Como é que eu vou ler nos domínios da mediunidade? Né? Como é que eu vou ler isso aqui? Eu não estou entendendo nada. E a pessoa deixa de lado. E temos Kardec, né? Que é o autor da codificação, que também pode ser, às vezes, de difícil leitura. Como é que você sugere que a pessoa leia Kardec? O que você acha dessa questão do espiritismo ser elitista? Bom, a questão da leitura, especificamente no Brasil, é uma questão complexa, né? O brasileiro lê pouco. Eu tenho até vergonha de dizer em público quantos livros eu leio por ano. Tenho vergonha. Mas o brasileiro, na média, lê 4 a 6 livros por ano. É muito pouco, né? E não é só no espiritismo, é em qualquer situação. Sim. Né? A pessoa quer, como ser rico em 10 minutos, como ser feliz em 5, sinto muito. Na realidade não é assim. Ler Kardec. Kardec é um homem muito lógico, muito articulado, o pensamento dele é muito sustentado, com sustentação, tem um alicerce muito firme. Como é que eu recomendaria ler Kardec? E a todos que querem conhecer a doutrina é obrigatório, tem que ler Kardec. Com calma, né? Não ter pressa. Por exemplo,
Eu tenho a alegria, a felicidade de participar de um grupo de educação da mediunidade há 18 anos, dentro dessa casa. Nós lemos toda reunião, uma, duas, às vezes um pouco mais, 3, 4 questões. Mas, em 18 anos, nós já estudamos o Livro dos Espíritos 3 vezes. Ou seja, não é um livro para ler, não. Do começo ao fim. Não é. É para você ler uma questão, o que é Deus? Só para falar da primeira. Só a história de o que e não quem, né, já vale uma reflexão. Aliás, título do nosso programa da semana passada. Ah, sim, é verdade. Quando a gente está gravando ainda não foi ao ar, por isso que eu não vi ainda, mas é isso mesmo. Então é aquela coisa, só isso aí já dá uma discussão longa. É a gente compreender, quando você fala o que é Deus, é você compreender que Deus não é humano. Ele não é vida, ele não é biologia. Ele né? não é a nossa cara, não tem os nossos problemas. Quando você pega e consegue dar uma sacada que Deus, matéria e princípio inteligente é a Santíssima Trindade, caramba, a coisa é fenomenal. Só que você não vai conseguir perceber isso numa primeira leitura, é uma reflexão. Então, para ler Kardec, leia com calma, leia uma questão de cada vez. A nossa vida não acaba em 15 minutos. E também vai se desdobrando o interesse, né, Alcir? A gente, aos pouquinhos, vai se enfronhando. A gente tem que dar tempo ao tempo também, quando a gente entra nessa doutrina, porque a filosofia, o aspecto filosófico dela, para mim, é o que é mais interessante. Né? Quem somos, de onde viemos, para onde vamos. Pois é, tem um roteiro, tem objetivos aqui, né? Tem a questão do autodescobrimento, tem essa vertente psicológica, tem a vertente da medicina, né? Porque a gente tem muitos livros agora produzidos pela AME Brasil, que estão retornando com André Luiz, né? À luz dos conhecimentos. Estão relendo André. À luz dos conhecimentos científicos de hoje, né? André Luiz é dos anos 40, né? Por aí. Isso. Então, a gente começa nos 40 e termina nos 50. Mas a gente está tendo uma atualização também dos conhecimentos espíritas para reforçar o que já foi trazido, né? Mas com outra linguagem, mais atual, e a capinha, toda a produção editorial é muito agradável hoje em dia, então torna a experiência da leitura mais simpática, né? Exato. Mais facilitada. Eu queria só continuar nessa questão, na parte do André Luiz, que é onde mais se reclama do André Luiz. Né? Tá louco, aquelas palavras que ele usa. Quase todas as obras do André, mais hard science, né, mais ciência pesada, já tem uns guiazinhos por aí. Né? Agora, eu que acabei de ler o Evolução e estou começando agora os mecanismos, eu começo a me lembrar dos meus ensinos do ensino médio. Agora, se a gente não fez bem o ensino médio, vai pesar, vai ficar complicado. Porque na hora que você fala lá de cotiledônia, né? A biologia está lá na botânica, vamos descobrir quem é. Né? E hoje é muito legal, e aí você acabou de falar da internet, do Google, eu li Evolução em Dois Mundos, lendo o texto com o computador aberto. Você foi estudar mesmo? Fui estudar. Né? A gente ficou, nesse grupo que eu participo, a gente ficou, por causa dessa história da pandemia e tudo mais, a gente estava fazendo reunião à distância, reunião virtual. A gente lia o livro e eu estava ali com a internet. Ué, para que eu estou na internet? Quando lá no Evolução em Dois Mundos fala que a pineal começou a ser desenvolvida quando nós chegamos no final do reptiliano e avançou um pouquinho, eu fiz uma pesquisa porque eles citam um animalzinho que ainda existe. E quando você vai estudar na biologia aquele animalzinho, tá lá ele tem uma placa córnea aqui mais suave e vibra. Ou seja, está ali gravado. O André fez e ele dá o gancho para você entrar na internet, pesquisar que animalzinho é aquele e aprender um pouquinho mais. Estudar é isso, não é só ler o livro e achar que você... Não. Conhecimento
não é o que você leu. Conhecimento é o que fica aqui quando você fecha o livro. E aquilo que você aplica também, né? Porque... Sim, mas se você aplica, ficou, né? Mas quando você abre um livro, é você o livro. Tem um texto e você tem que criticar, você não precisa concordar com tudo que o autor escreveu, né? Que isso que a gente aprende, que é a leitura crítica. Você tem que discutir. Você, mas eu estou lendo Kardec, discute com Kardec. Duvida de vez em quando. Duvida! Poxa, põe a teste, experimenta, né? Tudo o que ele falou. Faz perguntas, né? Faça perguntas, né? Há coisas, as últimas versões da FEB, do livro agora eu estou na dúvida se é o Livro dos Espíritos ou é o Evangelho, que tem errata lá no final, não sei se você já ouviu falar essa história. Pois é, tem um texto lá no meio que ele critica, não é que o Kardec criticasse, era a visão da ciência naquele momento, né? Está atualizado. Naquele momento estava, né? Hoje em dia é outra a visão, em que ele diz que um jovem Hottentot, mesmo se fosse para a sociedade europeia, não evoluiria, né? Mas isso é racismo. Gente, era a ideia da ciência na época. E Kardec nos ensina uma coisa sensacional. Entre a doutrina e a ciência, fique com a ciência. Entre doutrina, ciência e Jesus, fica com Jesus. Isso essa capacidade de perceber quando o texto está A ou B, é evolução, é progresso, é leitura. É leitura, é você ler 1, 10, 100, 200 livros. Não precisa ser num final de semana, não tem condições. É para a vida inteira. É para a vida. Exato. É aquela pergunta, o que você vai fazer nos próximos 1000 anos, Ana? O que você vai fazer nos próximos 1000 anos? Espero aprender um bocado. Pois é. Essa pergunta foi um filósofo, doutor em filosofia, uma vez eu assistindo a aula, fez essa pergunta. Me diga uma unidade de tempo. Aí o pessoal começou, né? Minuto, segundo, hora, dia. Ele falou, pois é, nós somos ocidentais. Se nós perguntarmos para um oriental, ele vai dizer geração, século, milênio. Porque eles pensam mais longo. Isso é que a doutrina espírita nos oferece e às vezes a gente esquece. Eu não nasci para viver 60, 80, 100 anos. Eu nasci em algum momento lá atrás que eu já perdi e não tenho esse conteúdo muito acessível. Mas nós fomos criados para a infinitude do conhecimento, né? E leitura abre essas portas. Exato. Com certeza. Agora, rapidamente, a gente está quase terminando o tempo. Me diga o que as pessoas que procuram a livraria mais buscam ali na literatura espírita? Olha, eu poderia ficar aqui dizendo muita coisa, mas a verdade tem pessoas que chegam lá porque perderam um ente querido, tem pessoas que estão lá porque estão com depressão, tem pessoas que chegam lá porque descobriram a doutrina, tem várias motivações. Mas como diria um mestre em filosofia, todo mundo vai para uma livraria querendo responder coisinhas básicas. Quem sou eu? Ou o que sou eu? De onde vim, para onde eu vou? Doutrina espírita responde isso muito bem. É só a gente saber ler. Quando uma pessoa chega lá, Alcir, e ela pede para você, por exemplo, eu perdi a minha mãe. O que eu faço? O que você me orienta? Essas pessoas chegam assim para você? Olha, perdi um filho. Chega e a gente encaminha para o atendimento fraterno. Uhum. Né? Vamos ser bem justos. Uhum. Não, mas eu queria ler uma coisa, pensar sobre isso. Sim. Aí tem obras, tem muita coisa boa. E eu acho que o atendimento fraterno também, aquelas pessoas que mostram uma curiosidade maior, querem aprender mais, eles devem também recomendar leituras, né? Vou dizer de um livro que está entre os 10 mais vendidos o tempo todo, Amigo Jesus. Está lá, né? Mas entre os livros mais vendidos, eu continuo dizendo, o que mais vende, o que mais consola é Evangelho segundo o Espiritismo. Está sempre ali nos 5 primeiros lugares das vendas nossas, o tempo todo. Qual é o primeiro lugar hoje em dia? Olha, no mês passado foi, gente do céu, Sabedoria do Evangelho, do Pastorino. Sempre, né, Pastorino? Pastorino, olha,
Eu estou... Primeiro que não se encontra o livro, né? Minutos de Sabedoria? Não, eu falei Sabedoria do Evangelho, Sabedoria peço do desculpas, é que o meu subconsciente, o livro que está vendendo e é sempre campeão é Minutos de Minutos Sabedoria. de Sabedoria. E o livro que eu estou aqui no meu subconsciente querendo ler e não consigo é Sabedoria do Evangelho, que é uma coleção que está esgotada, tem um problema jurídico envolvido e o livro não sai, e eu quero ler esse livro. Mas Torres Pastorino tem uma história maravilhosa e a gente não conhece. Mas era outro programa. Exato. Era outro programa. Eu quero encerrar esse programa, porque o nosso tempo já esgotou, foi. Alcir, pedindo para que você abra o Conselhos Úteis e leia aqui para o nosso telespectador uma mensagem e um convite a visitar a livraria e o que nós temos disponível lá. Olha Vamos que lá. coisa linda que apareceu aqui. Página 104 do livro Conselhos Úteis, autoria espiritual de Hilda Pereira Magalhães, pela mediunidade de Hilda Alonso. Agradecer praticando o bem. Agradece sempre. Não te canses de agradecer todas as dádivas que Deus concede todos os dias. Estás a todo momento recebendo benefício pela proteção divina. Repara com que solicitude o Pai acorre às tuas súplicas bem-intencionadas. Diante de tantas graças, só te resta demonstrar maior reconhecimento, fazendo de tua parte todo o bem que estiver ao teu alcance. Não percas as oportunidades. Faze o bem de forma rotineira. Não escolhas uma hora ou um dia para praticar o bem. Permite que ele se incorpore à tua personalidade e que nada faças sem ter em vista o interesse do semelhante, pelo muito que tens recebido e como prova de gratidão. Não existe forma mais acertada de manifestar o agradecimento do que ser intérprete do amor divino. Lindo. Lindo, né? Tem mais uma centena de mensagens igual a essa aqui, gente. Alcir, se as pessoas quiserem, onde fica a Livraria da Comunhão, como adquirir? Só pessoalmente? Tem virtualmente? Como Vamos funciona? lá. Nós estamos aqui na Comunhão Espírita de Brasília, CGAS 604, Bloco E. Na entrada da comunhão, para quem é de Brasília, logo na entrada à direita é a livraria. Funcionamos no horário comercial, normal. Mas dúvidas, esclarecimentos, 61, código de área, 3048 1818. 3048 1818 é o telefone da livraria e daremos todos os esclarecimentos. Se você não está em Brasília, você não está no Brasil, enviamos o livro para você, sim. E está num preço muito acessível. Com certeza que foi uma das nossas preocupações. Fazer um projeto enxuto, bonito, mas enxuto, mas que seja acessível para todas as pessoas. A pessoa pode comprar pela internet? Pela internet, nós ainda não estamos trabalhando pela internet. Uhum. Tem algum plano, não? Na verdade, nós já tivemos, o projeto não progrediu bem, a gente está reavaliando. Então, ao vir aqui ou ligar para vocês e vocês enviam. Enviamos. E na pandemia vocês enviaram também, né? Na pandemia. Brasília toda. Pandemia, né? A gente criou a livraria virtual, estava na internet, esse projeto que a gente vai reavaliar. A gente estava fazendo entrega em todo o DF, fazia o delivery. E continuamos com o delivery. Sim, se você está aí, se você está aí na Águas Claras, se você está no Lago Norte, Lago Sul, qualquer lugar de Brasília, a gente entrega. Ótimo. A gente entrega o livro também. Ok. Porque às vezes tem pessoa idosa, né, que tem dificuldade de sair. Exato. Esteja à vontade, gente. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Alcir, muito obrigada. Eu que Todo agradeço. esse conhecimento, foi um bate-papo aqui super agradável. Obrigado. Só eu e você dessa vez, né? Não pudemos ter nem Miriam nem Thelma. Não podemos agradecer, dar um abraço na Miriam e na Thelma. Não, mas vai ter oportunidade. Teremos. Então fica o convite para todos vocês. Se vocês gostaram aqui da nossa conversa, ouviram aqui tantos autores, né? Deem uma passadinha lá na Livraria da Comunhão. E também aproveitem para adquirir esse livro recém-lançado, Conselhos Úteis. Eu
vou ganhar Você já tem o seu, né? Eu já vou ganhar o meu exemplar. E aproveitem e se deliciem com a literatura espírita, porque vocês só têm a ganhar, o nosso espírito apreende aquelas histórias, aqueles ensinamentos, os conhecimentos e vão transformando a gente, tornando a nossa vida um pouquinho menos dolorosa e mais feliz. Então, vocês se gostaram desse conteúdo, deem o seu like, compartilhem, comentem, que é a nossa forma de conversar com vocês. Esperamos vocês na próxima quinta, às 19 horas, na TV Comunhão, no YouTube. Grande abraço, até lá.